Olá amigos da TV Serra Norte, pessoal do YouTube, estamos de volta com mais um Mundo do Vôlei. Pois é, a Liga das Nações pegando fogo, além das meninas já estarem lutando pelo título, agora foi a vez dos meninos entrarem na competição nesse último final de semana. Então a gente vai ter muita coisa para falar aí, algumas surpresas do mercado, tem muita notícia interessante para te falar, convocação do masculino para o Pan-Americano, muita coisa legal aí. Vamos lá, começar direto na Liga das Nações Femininas. A gente vai falar do último jogo da semana passada, que foi na quinta-feira, a gente já tinha gravado o programa, não deu para falar, né? Que foi o jogo de Brasil e Bulgária. O Brasil vinha de uma derrota, precisava dar a volta por cima depois de ter perdido para a Polônia e fez um jogo muito tranquilo contra a Bulgária, ganhando de 3-7-0, com parciais de 25-18, 25-23 e 25-20. O Brasil foi muito bem nesse jogo, a Bulgária também não esboçou grande reação e o Brasil conseguiu fechar a semana com apenas uma derrota, né? Depois desse final de semana que a gente teve, o Brasil viajou para os Estados Unidos para começar essa semana mais uma rodada da Liga das Nações, dessa vez jogando contra Alemanha, Coreia e Estados Unidos. Né, o bicho papão dos Estados Unidos que a gente já fica com aquele frio na barriga, ainda mais ela jogando dentro de casa, com o retorno da Larson, retorno da Lloyd, Dixon, várias jogadoras voltando para o time titular. Então o Brasil ficou apreensivo, mas também teve a notícia boa da reestreia da Natália. E a reestreia começou bem, mas não terminou tão bem assim. O Brasil acabou perdendo o primeiro jogo para a Alemanha de virada por 3-7-2 com parciais de 21-25, 31-29, 21-25, 25-20 e um apertado 15-13. Quer dizer, o Brasil tinha tudo para fechar o jogo, mas oscilou muito durante a partida e acabou cedendo aí a vitória para as alemãs, que tiveram a oposta Lippmann voando em quadra, fazendo 29 pontos. É a terceira vez consecutiva que o Brasil perde para o time da Alemanha. E sempre com a Lippmann como grande algoz da equipe. O Brasil mostrou momentos de grande voleibol, mas também teve erros bastante infantis, né? É preciso que o time se encontre realmente e mostre uma linearidade no seu voleibol. Não dá para ficar oscilando, tudo bem que é início de trabalho e tal, mas as outras seleções não estão oscilando tanto assim. Então o Brasil precisa encontrar isso aí. A gente não teve a Tainara nesse jogo, ela sofreu uma leve torção no joelho, mas graças a Deus não foi nada grave. Ela foi poupada, a partida não foi nem relacionada, mas a gente teve a volta da Natália, que foi muito bem. Jogou os dois primeiros sets, fez 12 pontos na partida e depois acabou saindo, né? O Zé Roberto vai colocando ela devagarzinho aí, é um grande reforço para o Brasil. O Brasil jogou aí com uma linha de passe do Minas Tênis Clube, né? Porque jogou com a Gabizinha, a Natália e a Leia, né? Uma linha de passe que fez uma grande campanha na última temporada, na Superliga, no Mundial Interclubes. Então assim, o Brasil parecia que ia ganhar bem da Alemanha, mas deixou a Alemanha acordar. Tem alguns problemas clássicos nessa seleção feminina. Primeiro, o saque do Brasil não está funcionando, né? Está sendo muito fácil para as seleções, inclusive seleções com problemas de recepção, como é o caso da República Dominicana, que conseguiram jogar com passe na mão devido ao saque ineficiente do Brasil. Isso atrapalha muito no voleibol moderno. O saque é a primeira arma e o Brasil precisa melhorar esse saque, né? E o sistema defensivo, né? O sistema bloqueio e defesa do Brasil tem que melhorar muito, além da recepção, que também tem oscilado, tem bons momentos e momentos meio que catastróficos. Então assim, de uma maneira geral, o Brasil tem que crescer, né? A Paula deu uma crescida, né? Fez 21 pontos, a maior pontuadora do Brasil nesse jogo, mas ainda não é aquela oposta que a gente precisa. Eu acho que as centrais têm que ser um pouco mais efetivas, mas para isso tem que ter passe, né? E o Brasil tem que ter um pouco mais de volume de jogo. Eu acho que assim, ainda é cedo para a gente traçar um prognóstico, né? Tem muita gente já falando, o Brasil não vai passar para a fase final, não sei, né? Não tá legal, já é com 2 semanas, com 3 semanas já é a nossa terceira derrota, né? E assim, a gente gravou o programa na quarta-feira e ainda não tinha tido o jogo contra a Coreia e nem o jogo contra os Estados Unidos.
Contra os Estados Unidos, eu particularmente acho que a gente não ganharia, né? E pelo que eu vi, a Coreia de Lavarini jogando contra os Estados Unidos também seria bem complicado. Se a gente fechou essa semana sem vitórias, aí o bicho vai pegar, vai ficar bastante complicado. Mas isso a gente vai poder falar melhor na semana que vem, quando a gente comentar esses outros 2 jogos que aconteceram essa semana. Não é assim, um desespero total, mas já tem um sinal amarelo ligado aí que as coisas precisam melhorar. Eu sinceramente até agora não entendi a não estar ali da Carol, central do Praia, que foi a melhor bloqueadora do Superliga. A Rosa Maria também não entendi por que não foi convocada. Poderia e deveria estar sendo a oposta do Brasil nesses jogos. E a própria Drusila, alguns dizem que ela estava se recuperando de lesão. Eu confesso que eu não tenho informações de lesões da Drusila, até porque ela acabou bem a Superliga. Mas são 3 nomes que fazem muito falta ali no Brasil. Acho que poderiam ajudar bastante, né? Mas não sei. Acho que o Zé tem que rever algumas coisas aí. O Brasil precisa achar. O foco é o pré-olímpico? É, ótimo. Mas também precisa fazer feio na Liga das Nações. Vamos fazer testes e tal. Mas na hora de jogar sério, joga sério. A China já está com força máxima. A Itália já está com força máxima. Os Estados Unidos já está quase com a força máxima. Está na hora do Brasil começar a voltar, galera. Voltou a Natália, mas ainda é pouca coisa. Precisamos de mais. A Tondara deve voltar para os finais, se é que a gente vai chegar lá. Eu não sei. Eu acho que tem que dar uma olhada aí com mais carinho nesse planejamento. Enfim. E espero que o Brasil tenha beliscado alguns pontos nesses 2 últimos jogos aí. Vamos falar do masculino? Então, o Brasil teve 3 grandes jogos esse final de semana, quando enfrentou Estados Unidos, Austrália e Polônia. Primeiro jogo, aliás, uma curiosidade antes de começar a falar. O Brasil jogou com uma linha de passe em cada um dos 3 jogos. Foi bastante interessante. Contra os Estados Unidos, a gente entrou com o Lucarelli e o Douglas Souza e o Thales. O Thales sempre na linha de passe nos 3 jogos, ele sempre revezando com o Mike fazendo a parte de defesa e o Thales de recepção. Então o Thales em todos os 3 jogos, mas a variação seguida dos ponteiros. No primeiro jogo contra os Estados Unidos, Lucarelli e Douglas Souza, que aliás está numa fase espetacular. No segundo jogo, já jogou o Leal e o Douglas Souza. E no terceiro jogo, acabou jogando o Leal e o Lucarelli. Então foram testes muito bacanas. Leal e Lucarelli é a dupla que muita gente quer ver jogando como titular na seleção, mas eu ainda acho complicado abrir mão do Douglas pelo sistema de recepção. O cara está jogando muito e ele faz falta ali, né? O Brasil ganha muito em ataque com o Lucarelli e o Leal, mas deixa a desejar principalmente com o Leal na recepção. Então isso aí. Mas qual é o treinador do mundo não queria ter uma dor de cabeça como essa? Né? Ainda tem o Lucas Ló, tem uma galera ali, vários ponteiros que podem também ajudar o Brasil, então a gente está com um material humano maravilhoso. No primeiro jogo contra os Estados Unidos, o Estados Unidos jogou desfalcado, né? Quase 100% do time reserva, mas é os Estados Unidos. Né? O Brasil fez 3-0 com passagem 25-22, 25-22 e 25-23, tendo o Lucarelli como o maior pontuador da partida, 14 pontos, 2 a mais do que o Wallace. Do lado dos Estados Unidos, Torres de Falco e Sender marcaram 13 e 11 pontos cada um. Na verdade, o líbero americano e o ponteiro Taylor Sender eram os 2 únicos titulares da equipe. Foi um jogo bem parelho, os Estados Unidos sempre dá trabalho, seja com titular, com reserva, um time com muito volume de jogo, joga com muita velocidade, até estranha um pouco não ter usado tantos centrais, os Estados Unidos costumam abusar do meio, mas o Taylor Sender começou muito bem, depois foi muito bem marcado pelo Brasil. Esse menino Torres de Falco, ele me surpreendeu, eu não conhecia, excelente ponteiro, foi um grande nome dos Estados Unidos na partida, e olho nele porque pode vir a dar trabalho aqui no Brasil. Mas foi uma estreia bacana, o Brasil venceu 3-0 e foi muito bem. No segundo jogo, contra a Austrália, o Brasil tomou um sufoco para vencer somente no tie-break. E contra a Austrália, hein, galera? 3-7-2 com parciais de 32-34, 25-16, 25-19, 27-29 e 15-13 no tie-break.
Pois é, o maior pontuador do Brasil foi o Wallace, que fez 20 pontos, seguido de Douglas Souza, que fez 17. Leal, que jogou pela primeira vez como titular do Brasil, marcou 14 pontos na partida. O Brasil não teve só a estreia de Leal, mas mudou completamente os centrais, né? No primeiro jogo tinha jogado com o Lucão e com o Isaac. Nesse jogo foi de Maurício Souza e do central Flávio, que veio do Minas, um menino novo. E ó, anota esse nome, esse menino vai dar muito o que falar. Muito rápido, muito eficiente no bloqueio, um menino cheio de gás, que é uma das grandes revelações das últimas Superligas e jogou muito bem a partir daí, sendo um dos grandes pontuadores do Brasil, né? Então foi bacana, foi um jogo suado. Muita gente fala, ah, mas a Austrália, mas eles jogaram muita bola, me surpreendeu mesmo, né? Jogando com 2 canhotos, um ponteiro e um oposto canhoto, muita velocidade, passe sempre na mão do levantador. Aliás, é um levantador de 2,5, gigante. Lembrou até um pouco o Blanger, né, da época da Holanda, Brasil e Holanda, né? Enorme levantador. A Austrália deu muito trabalho e valorizou muito a vitória do Brasil, que não jogou tão bem quanto na estreia, mas foi um teste muito interessante, inclusive para a estreia do Leal, que visivelmente estava meio tenso em quadra, assim, quase não sorriu nesse jogo, porque é um jogador muito vibrante, mas aos pouquinhos ele foi se soltando. No terceiro jogo, né, no domingo, o grande clássico Brasil e Polônia, última final do Campeonato Mundial, né? Só que a Polônia entrou em quadra bastante desfalcada, assim, o Leon ainda não estreou pela Polônia, né? O cubano naturalizado polonês Leon. O Kurek não jogou, o Kubiak entrou e o Bieniek também entrou durante a partida. Mas o time jogou basicamente com jovens jogadores, jovens atletas, né? Mesclado com alguns mais antigos, mas ganhar da Polônia em qualquer situação é sempre bom, né? E o Brasil acabou vencendo por 3-7-1, em passagem 22-25, 25-15, 25-21 e 25-17, uma vitória de virada, ginásio lotado. Aliás, diga-se de passagem, os jogos desse final de semana foram na Polônia, então a Polônia jogando dentro de casa, torcida ensandecida. Para quem não sabe, na Polônia o voleibol é o esporte número 1, então estava lotado o ginásio e foi um teste muito bacana no Brasil, apesar da Polônia não estar completa, né? E foi mais um teste para o Leal, que dessa vez jogou bem melhor, né? Foi um dos maiores pontuadores da partida. O maior pontuador foi o Lucarelli com 17 pontos, 2 a mais que o Leal, né? Que fez 15 pontos na partida. O Brasil está muito bem no masculino, tem material humano maravilhoso, né? Nesses 3 jogos, o técnico ainda não esteve presente, que ele recebeu uma suspensão de 5 jogos, então ele só volta mais pra frente. O Brasil jogando com Cachopa, pela primeira vez o time titular do Brasil jogando com Cachopa, que me surpreendeu, jogou muito bem, jogou seguro, distribuindo bem as bolas. Gostei muito da atuação do Cachopa, que infelizmente dá um prejuízo no bloqueio pela altura, mas jogou muito bem. Mas já o Bruninho está de volta para compor a equipe aí na etapa de Portugal, né? E assim ficou esse final de semana. O Brasil começou com 3 vitórias, super bem, né? O masculino está aí com força máxima, diferente do feminino, né? O feminino vem fazendo teste, poupando com os jogadores, o masculino com força máxima, e vem aí jogos emocionantes nesse próximo final de semana também, que a gente vai falar daqui a pouquinho na agenda. Mas agora a gente vai dar um giro por aí com a notícia do saque rápido. E no saque rápido de hoje a gente vai falar de jogos pan-americanos. Pois é, a CBV soltou essa semana a lista dos convocados para a seleção B masculina do Brasil. E olha que ficou bem interessante. Vamos para os nomes. Opostos: Felipe Roque do Minas, Rafael Araújo, que joga na Polônia, e o Abuba, que jogava no Funvic Taubaté até o ano passado. O mais legal desses 3 opostos é que os 3 são canhotos. Muito maneiro mesmo. Achei interessante, o Brasil nunca jogou com 3 canhotos. Acho que vai ser a primeira vez. É possível que um deles seja cortado, mas são 3 canhotos muito fortes, com características um pouco diferentes, mas muito fortes. Eu gostaria muito de ver o Abuba nesse time titular. Eu acho que é um jogador de muita potência, né? O Felipe Roque tem potência, mas tem um pouquinho mais de habilidade. E o Rafael, além de potência, é habilidade pura.
mas eu ainda queria ver o Abuba de titular nesse time. Mas são 3 canhotos muito bons e qualquer um dos dois a gente tem que ficar de olho, porque pode ser o futuro da seleção brasileira. Levantadores: Eduardo Carizio do Minas, um menino novo que está chegando aí, se transferiu para o Taubaté, vai jogar a próxima temporada em Taubaté, muito bom, fiquem de olho nesse menino também. E Thiaguinho, que jogou pelo Sesc Rio de Janeiro do ano passado, e se transferiu para a Europa nesse ano. Thiaguinho, particularmente, ele tem minhas ressalvas, é um levantador muito bom da nova geração, mas que precisa ganhar um pouco mais de experiência para ter um pouco mais de discernimento na distribuição de bolas e um pouco mais de precisão. Mas é um excelente, ele deve ser o titular, né? Tem mais experiência do que o Carizio, mas é uma boa dupla também. Nos centrais, Otávio do Taubaté, que já fez parte da seleção principal, um jogador que teve uma lesão muito séria no passado, passou pela cirurgia, voltou nas finais de Superliga muito bem e vai jogar pelo Salta Cruzeiro na próxima temporada. Cledenilson e Matheus do Verde Minas, mais 2 meninos da nova geração que merecem realmente ser testados, são 2 meninos altos, muito fortes e vão fazer uma disputa muito interessante aí com o Otávio. Ponteiros: Rodriguinho do Santa Cruzeiro, que já é uma realidade, é um menino que, apesar de ser novo, joga o fino da bola, excelente ponteiro passador, né, do Santa Cruzeiro. O Honorato do Minas, um menino que dá muito volume, muita potência e velocidade, principalmente no ataque, é um ponteiro baixo, né, bem baixo para a posição, mas que salta muito, tem muito volume de jogo. Lucas Locke está vindo aí da seleção principal, fez a melhor temporada da carreira dele na última Superliga, com certeza vai ser titular nessa seleção B e vai ser ali o cara da experiência, que vai passar para os meninos. E o Cadu, que já teve passagem aí na seleção principal no ano passado, né, joga na Itália, né? O Cadu novamente vai fazer parte aí da seleção. E a novidade é o Vacari, né? O ponteiro aí do vôlei Renata, que fez uma grande Superliga, outro menino também que é futuro para a seleção. Os líberos: Douglas Pureza do SESI e o Rogerinho do Fiat Minas, 2 bons líberos que eu acredito que, como nos clubes, vão jogar da mesma forma. Acredito que o Rogerinho jogue passando e o Pureza defendendo. Assim, bem legal mesmo, porque esse rodízio dos líberos acontece na seleção principal, com o Thales passando e o Mike, que para mim é o futuro da posição no Brasil. Eu nunca vi um menino defende horrores. Eu acho que essa mesma troca de líberos vai acontecer na seleção B. Acho que ficou muito interessante essa formação. Alguns atletas mais experientes, como o Lucas Ball, o Otávio, com meninos novos, né, como o Vacari, o Felipe Roque. Eu acho que isso aí vai dar um enredo muito legal para os Jogos Pan-Americanos. O Brasil vai forte, né? Vai ter uma Cuba forte aí também, né? Estados Unidos, mas acho que vai ser bem bacana mesmo. E o Brasil vai dar um caldo legal e esses meninos têm que ser testados mesmo. Bom, depois de falar um pouquinho dos Jogos Pan-Americanos, dessa participação brasileira, a gente vai responder suas perguntas agora no Conexão MD. A gente começa a conexão de hoje respondendo a pergunta da Lígia Rezende. Ela coloca assim: Lavarini na seleção brasileira? Então, Lígia, muita gente tem criticado o Zé Roberto. Eu já falei aqui que eu sou fã do Zé, mas acho que realmente o trabalho dele já está um pouco desgastado na seleção brasileira. São muitos anos à frente da seleção. Também já disse aqui que eu não acredito que, se ele, caso ele saia, que ele saia antes de Tóquio. Eu acho que ele vai até Tóquio, probabilidade mínima dele sair. Mas se ele sair, seria um grande nome para a seleção brasileira. O Lavarini fez história no Minas, né? Pegou o Minas lá, ele estava na equipe e ficava ali lutando para ficar entre as primeiras, mas nunca ficava nas semifinais, mais ou menos, e transformou um campeão brasileiro e vice-campeão mundial. Fez um trabalho incrível, claro, teve reforços, mas fez um trabalho incrível. Foi para a Coreia agora, está fazendo um trabalho bacana na Coreia, muito cedo para medir as consequências do trabalho dele lá, mas a gente sabe da capacidade dele e de repente seria um grande nome sim para a seleção brasileira, que já teve técnicos estrangeiros antes, e eu acho que seria uma possibilidade muito legal, mas ainda é muito cedo para falar nisso, pelo menos até Tóquio o Zé Roberto fica, e aí depois sim a gente vê se o Zé vai querer continuar, se a CBV, eu acho que a CBV vai querer continuar com o Zé, mas se ele vai querer continuar. E aí vão vir outros nomes também, né? E o Lavarini seria muito interessante. Bom, o Ricardo Schutz
Pergunta, quem devem ser os ponteiros titulares do masculino na seleção? Então, Ricardo, essa semana a gente teve uma amostra disso, uns 3 principais nomes, né? A gente tem vários ponteiros hoje em condições de representar o Brasil, mas acho que os 3 principais realmente são o Lucarelli, o Leal e o Douglas Souza, e a gente teve testes com todas as formações possíveis. Eu, particularmente, hoje, ainda acho o Lucarelli e o Douglas Souza a melhor formação. Mas vai depender muito de como que vai ser a adaptação do Leal à seleção brasileira, ao sistema de trabalho. Então, assim, eu acho que o Leal vai poder contribuir muito com a seleção. Se ele vai ser titular ou não é outra história. Mas eu acho que, assim, qualquer um dos 3 que formem a dupla vai ser uma excelente dupla em nível mundial mesmo. Então, assim, é difícil a gente chutar. Eu, hoje, prefiro o Lucarelli do Douglas Souza. Mas acho que muita coisa pode acontecer aí. Bom, a gente fecha a conexão respondendo o Roberto Pereira. O Roberto pergunta assim, Minas vai dar caldo nessa temporada? Ele não especificou que isso é masculino ou feminino, tá, gente? Mas eu acredito que ele esteja falando feminino por ter sido campeão e pela grande investida que o time sofreu. Então, Roberto, o Minas eu acho que é grande ponto de interrogação dessa temporada, porque mudou muito, né? Foi um time que foi campeão, que revolucionou um sistema de jogo muito veloz, mas perdeu 2 das suas principais jogadoras, que são as 2 ponteiras, a Natália e a Gabizinha. Está trazendo 2 jogadoras quase que desconhecidas do voleibol nacional, que é a venezuelana e a norte-americana McClendon, que a gente não sabe como é que vão render, né? Está trazendo aí um técnico completamente novo para Nicola Nigro, que a gente não sabe, é um italiano, foi indicado pelo Lavarini, mas eu particularmente não conheço o trabalho dele. Né, tá trazendo a Thaísa de volta. A Thaísa teve um retorno muito bacana na Superliga no passado. E a Sheila, né, que é a grande novidade, a Sheila voltando a jogar depois de 2 anos parada, 3 anos parada, na verdade. Então, assim, a gente não sabe em que condições essa Sheila vai estar rendendo. Então, assim, é muito difícil a gente julgar o que vai ser do Minas esse ano. É um ponto de interrogação gigante, tanto na Superliga quanto para o Mundial. A gente torce que faça uma grande temporada, que o time se encontre, renda, né? Porque isso é bom para o voleibol brasileiro, né? Mas assim, não dá para dizer, cara, é muito cedo ainda, né? Não tem como a gente assim dar uma de mãe de Ná e falar o que vai ser do Minas, mas a gente torce para que dê certo. Tem grandes nomes lá, agora vamos ver se vai dar liga realmente, né? Bom, a gente fica com conexão por aqui, mas a gente continua o programa de hoje com a sessão mercado, fazendo o mercado do vôlei. A gente vai falar de algumas novidades bem interessantes aqui, tá? E a gente começa o mercado de hoje falando do Flamengo. Mas a equipe que já foi campeã da Superliga, está retornando agora para a Superliga A, começa a divulgar mais nomes do novo projeto. Né? Foram contratados a Libero Tene, né, que veio do Fluminense, as levantadoras Ju Carrijo, também veio do Fluminense, e Francine, que veio do Pinheiros. E a grande surpresa foi o anúncio da contratação da ponteira Valéria Papa. Pois é, a Valéria, que é uma italiana, ponteira de 29 anos, 1,82 m, faz sua primeira incursão fora da Itália, né? Primeira vez que ela vai jogar fora da Itália, e está super empolgada, falou que jogar no Flamengo, que é um time de renome mundial, vai ser muito bom para a carreira dela. Agora, gente, é complicado, né? O Flamengo trouxe a Tene, que era líbero reserva do Fluminense, a Ju Carrijo, que era levantadora reserva do Fluminense, a Francine, que era levantadora reserva do Pinheiros. Então, assim, a gente sabe que já trouxe as centrais que a gente falou semana passada, a Roberta e a Feizes, né? A Feizes era titular, fez uma boa Superliga, mas a Roberta não foi bem na Superliga passada. Essa menina Valéria Papa, até onde eu sei, não era titular nas equipes que jogavam na Europa. Então, assim, é um time para tentar ficar entre os 8, né? Muito triste saber que o Flamengo, não estou desmerecendo as meninas, o time está interessante, assim, mas assim, nada sensacional. Com certeza pode lutar para ficar entre os 8, mas não vai lutar por uma semifinal, por exemplo. Isso aí só se acontecer um milagre mesmo, né? Alguns dizem que ainda deve vir mais
uma estrangeira. Estão falando na Malu como oposta da equipe. Malu jogou no Minas como reserva também. Mas essa é a formação que o Flamengo tem apresentado até agora. Então é um time para tentar ficar entre os 8. Com certeza a nação rubro-negra não está feliz com isso, mas é aquele famoso ditado, o que tem para hoje. Né? Então a gente torce para que o Flamengo reveja isso para a próxima temporada, se conseguir ficar na Superliga A, e monte um time digno da história do Flamengo. Agora, a gente tem uma notícia de última hora hoje, né? Antes de a gente começar o programa, a gente já tinha falado para vocês que o Praia está tentando uma ponteira, né, estrangeira, né, para compor a equipe. Já tem a Nicole Fawcett, que é a oposta norte-americana, e eles estavam tentando uma ponteira. Bom, 2 nomes vazaram essa semana, 2 dominicanas muito fortes e que, se vierem, vão dar muito trabalho. A conhecidíssima Bethany de la Cruz, uma menina que já foi uma das melhores ponteiras do mundo, né? Excelente atacante, e veio tendo maus momentos nos últimos anos, mas parece ter voltado à sua forma, tem feito aí uma grande Liga das Nações. E a Brian Martins, né? A ponteira oposta de 2 metros, né? Que está aí, fez 34 pontos essa semana na Liga das Nações, joga muito. Qualquer uma das duas que vier, se é que vão vir, vão fazer uma grande dupla aí com o Fernanda Garay. Então, se realmente se confirmar o nome de uma dessas meninas, o Praia vai vir novamente brigar pelo título aí com Minas, com o Rio de Janeiro, que se reforçou muito, Osasco. Vai ser uma disputa muito legal. Então vamos ver nas próximas semanas, isso deve se confirmar e a gente vai trazer para vocês. Aliás, nas próximas semanas, nos próximos dias, a gente tem uma série de grandes jogos. Nessa época de Liga das Nações, a gente tem jogos de terça a domingo, que é muito legal. Terça, quarta, quinta, feminino. Sexta, sábado, domingo, masculino. Então é voleibol para ninguém botar defeito. Então a gente vai direto para a nossa agenda. E a gente começa a agenda da Liga das Nações falando do masculino. A gente tem jogos amanhã, sábado e domingo, 7, 8 e 9. Amanhã a gente pega o Irã às 3h40 da manhã. Os jogos são no Japão, galera. Vamos botar o reloginho para despertar aí que vale a pena. Brasil e Irã às 3h40. Na madrugada de sábado já é melhorzinho, 6h40 da manhã já dá para acordar. Brasil e Japão, e a gente fecha no domingo às 3h10 da manhã. Chega da balada, sei que vocês vão virar à noite aí. Chega da balada, já liga a TV, porque tem uma batalha muito interessante contra Los Hermanos, Brasil e Argentina, 3h10 da manhã no domingo. Então já tem aquele programão para terminar a balada. No feminino, terça-feira, dia 11, a gente tem Brasil e Japão às 7h10 da manhã. Depois, no dia 12, Brasil e Tailândia às 3h40, mais uma vez jogos no Japão. E na quinta-feira, terminando um grande duelo emocionante, Brasil e Sérvia, também às 3h40. Só jogaço aí. Eu sei que a maioria vai ser de madrugada, mas quem não puder acordar, bota para gravar, porque vale a pena. Vão ser grandes jogos, você não pode perder. Semana que vem a gente volta e vai estar falando de todos eles, para que você entenda tudo o que está acontecendo na Liga das Nações. E a gente vem com um monte de novidades semana que vem, com certeza cheio de notícias do voleibol, e você não pode perder. Eu vou nessa, mas eu volto já, tá bom? Um beijo grande e até lá!